Então, o foco central do nosso trabalho no Instituto Renove, nesses agora 17 anos, tem sido o autoconhecimento na área de gestão de pessoas. Quando eu falo autoconhecimento, essa área é muito ampla. A gente pode conhecer um pouco mais, por exemplo, de como eu lido com uma língua estrangeira, tenho facilidade ou não, isso também é autoconhecimento. Mas especificamente a área que nós trabalhamos é a influência das emoções na maneira com que cada indivíduo percebe a realidade. Embora não pareça tão relevante para a maior parte das pessoas, dependendo do estado emocional que nós estamos, toda a perspectiva da realidade se transforma, literalmente. Por exemplo, você está num dia que você acordou com a pá virada. É bem provável que coisas que não te irritariam comecem a te irritar. Certo? Você começa a ver detalhes que antes você não percebia. Quem deixou essa cadeira ali? Puxa, já não falei que não era para estar ali? E as pessoas começam a se olhar, puxa, ela sempre esteve ali, qual o problema? Naquele dia, esses detalhes começam a arder mais. Isso porque o teu estado emocional, a frequência com que você vibra mudou. A maior parte das pessoas não percebe isso, vai vivendo o dia a dia. E nós perguntamos para elas, vem cá, você percebe a tua mudança de estado de humor? Você percebe alguma sutil ou não mudança de estado de humor? A maior parte das pessoas não percebe isso, acha que isso não acontece. Mas o fato de você não identificar isso acontecendo não faz com que isso não aconteça. Bem pelo contrário, nós mudamos de estado de humor. Dependendo desse estado de humor, percebemos a realidade de uma forma diferente. Quando você começa a observar seus sentimentos, suas emoções, você começa a ver qual delas está influenciando. Como é que está meu dia? E, claro, o painel, o mapa das emoções é muito vasto. E ficar identificando o que eu estou sentindo hoje, como é que essa reunião me afetou, aquele comentário, como é que me pegou ou não, pode ser exatamente um trabalho árduo, muito vasto. Por isso, a gente oferece um mapa mais básico, que descreve 9 emoções. 9 emoções que, na dose certa, podem se manifestar como competência emocional e podem ser úteis. Por exemplo, persistência. Persistência é uma emoção. Quando estou vinculado com algo do tipo, se eu comecei, vou até o final. Eu tenho um vínculo emocional com aquilo, não é racional, não é só por responsabilidade, é um anseio, um gosto por concluir as coisas, sabe, do tipo, se comecei, vou até o final. E essa é uma competência emocional, a persistência, mas quando ela está uma dose muito elevada em nossa consciência, ela se transforma em raiva e eu viro um cri-cri. Estou toda hora querendo fazer as coisas do meu jeito e se não é, me incomoda. Fico tenso, rígido. Qual é a consequência disso? Se eu estou vibrando numa competência emocional como a da persistência, eu tendo a estimular as pessoas que estão ao meu redor a também persistirem. Não necessariamente serem como eu, mas buscarem essa energia do tipo, se comecei, vou até o final. Agora, se eu estou vibrando no exagero dessa competência, que é o que a gente chama de vício emocional da raiva, qual é a consequência? Eu deixo todo mundo ao meu redor tenso e às vezes com a melhor das boas intenções. E isso é muito difícil para a maior parte das pessoas que estão entre essas duas frequências emocionais, como por exemplo persistência e raiva. Muitas vezes elas estão na raiva fazendo o seu melhor. Puxa, estou aqui dando o meu melhor, os outros não fazem a parte deles. Quem que aguenta isso? E não estão percebendo, esses gestores, por exemplo, que essa tensão, essa exigência excessiva sobre si e sobre as circunstâncias está gerando o traço contrário do que ele esperaria. Ou seja, as coisas, em vez de resolverem de forma mais azeitada, começam a truncar mais do que ele imaginava. E as pessoas que fazem parte dessa equipe começam a dizer, olha, tudo que eu faço nunca está bom. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o que ele falou. Se der, deu. Se não der, problema dele. E na quarta-feira, esse indivíduo está pensando no sábado. Ou seja, essa frequência tensa gerou desengajamento. Que você vai ver e perguntar para esse indivíduo, ele vai dizer, mas não era isso que eu queria. Eu queria o contrário. É claro, a falta de autoconhecimento, a falta de percepção de quanto as tuas emoções estão te influenciando, faz com que o teu comportamento não reflita as tuas intenções. E o ditado antigo, de bem intencionados, o inferno está cheio. Ou seja, não adianta você ter uma boa intenção e o teu comportamento não refletir essas intenções. Não adianta você achar que, puxa, estou fazendo isso por bem dos outros, mas a tua frequência emocional é tensa e carrega o ambiente com tensão. E esse é apenas um exemplo. A tensão é apenas um exemplo. Um outro exemplo simples poderia ser a preocupação, a ansiedade. A ansiedade é o mal do século, as pessoas estão ansiosas, será? E se não der? E carrega o ambiente com ansiedade.
Mas na dose adequada seria prudência. E estar ao lado de uma pessoa prudente também faz com que nós nos sintamos seguros. Puxa, ele não dá, né, o passo maior que a perna. Isso faz com que a gente se sinta seguro estar ao lado de uma pessoa dessa. Ou seja, uma competência emocional como a da prudência pode ser extremamente útil. Mas, no excesso, novamente, se transforma em medo. E aí o indivíduo vira um controlador. Quem vai lá? Como é que vai ser feito isso? Não dou espaço para as pessoas criarem. É incrível que essas pessoas que às vezes não dão espaço para os outros criarem, reclamam que as pessoas não dão ideias. Mas quando elas dão, ele está sempre nesse crivo, e se isso acontecer? E se ele perder o controle? Não é como eu imaginava. E esse anseio, esse comportamento baseado no medo, esse traço controlador agora gerando um estilo de gestão, gera um clima também de sentimento de controle. Ele quer uma coisa, mas ele faz outra. Ou seja, o teu comportamento e as tuas intenções estão desconectadas.